Olá, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar sobre um texto que eu escrevi chamado Você Não Quer de Verdade. Eu acho que esse assunto é talvez um dos assuntos mais importantes que eu já comentei aqui. Ele é bem simples, não tem muita complexidade filosófica, nada nesse sentido, mas que tem o poder de transformar nossa vida de fato, que é como que a gente pode mudar, né? Como que a gente pode mudar? Porque toda vez que a gente fala que a gente quer atingir um certo objetivo, a gente precisa pensar o que que precisa mudar para que os efeitos mudem, né? E a nossa vida se transforme. Então, esse estudo do change management, né? Gestão de mudanças e transformações, é uma coisa que eu estudo há um tempo, porque eu faço isso dentro das empresas, né? Quando alguém me contrata, eu tenho que ajudar a causar as transformações que esse dono da empresa, esse CEO quer ver acontecer. Então eu já parei para me debruçar sobre esse assunto da mudança, né? Tanto nas organizações quanto na minha vida própria. Então, e eu já cometi muitos erros nesse sentido que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu acho que é bem valioso, tá? Acho que pouca gente fala sobre isso e a gente acaba se enganando. E aí perde anos se enganando, quando na verdade, se a gente conseguisse ser sincero com a gente mesmo, a gente poderia mudar e alcançar os resultados que a gente quer, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui puxando alguns temas, tá? Então, no início do texto, o artigo, né, o título é Você Não Quer Mudar de Verdade, né? E a questão é a seguinte: você diz que quer mudar, mas não mudou até agora, né? Por quê? O que que faz você continuar escolhendo o padrão passado que não está te levando ao resultado que você deseja? E aí a gente vai aprofundar nisso, tá? Então, por exemplo, você quer ir para academia, você quer cuidar melhor da alimentação, ganhar mais, mas você não consegue mudar na prática os teus atos para que isso aconteça de fato, né? E a resposta não é falta de disciplina, falta de força de vontade, que daí a pessoa fica num loop que ela não consegue sair, que é o loop de se culpar. Então, por exemplo, ela vai lá, é, sei lá, não vai pra academia, aí ela se culpa que isso não deu certo, aí ela coloca mais disciplina e aí ela se força aí ela faz isso durante uma semana, aí ela cansa, ela perde toda a energia que ela tinha, aí ela para, ela se culpa, aí fica nisso. Culpa, compulsão e nunca consegue sair do lugar. Então a resposta não é mais disciplina, tá? Nem força de vontade. E aí eu vou explicar por quê. A resposta é muito mais simples e mais dura do que isso, na verdade, que é como que a gente mente pra gente mesmo e no fundo a gente não quer fazer aquela mudança porque a gente tem uma crença escondida, tá? Calma aí que você vai entender. Eu vou começar a aprofundar aqui. Então, meu argumento é, muita gente que fala pra mim que quer mudar, que quer ser saudável, que quer não sei o que lá, quer certos objetivos, na verdade elas não querem, elas só falam que elas querem. E aí eu vou explicar por quê, tá? Então vamos lá. É, Então tá. Então, assim, o paradoxo é: eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que é ruim isso que eu tenho, eu quero uma coisa melhor, mas mesmo assim eu não consigo mudar. E o que eu quero falar é que eu não tô falando aqui de alguém que, tipo, que é perfeito e tal, e que sempre conseguiu. Não, tô falando de alguém que foi muitas vezes eu caí e não consegui, e foi da experiência prática que eu aprendi. Por exemplo, com a obesidade, né? Eu tava obeso, obesidade um ou 2 eu não me lembro agora, mais de 30% de gordura no corpo. E agora, quem me conhece, vê agora aqui na câmera, né? E vê pessoalmente também. Hoje eu tenho 14% de gordura e estou diminuindo cada vez mais. Devo chegar em 10% aí nos próximos meses. Eu nunca tive esse corpo que eu tenho agora. Eu estou muito orgulhoso disso. Então foram algumas mudanças que eu fui aplicando na minha vida, na minha cabeça, nas minhas crenças nos sistemas ao meu redor, que me ajudou a construir esse resultado. Então, eu tô falando aqui de uma pessoa que passou pelo processo, tá? Não é uma ideia aleatória que eu tô comentando com você. Então vamos lá. O conceito central, vamos entrar direto aqui no conceito. O conceito central é o seguinte: toda vez que a gente vai tomar uma ação, a gente faz uma previsão de recompensa, se aquilo vai valer a pena ou não, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ir para academia, mas aí eu pego e não vou na academia,
Naquele momento, o meu cérebro entendeu que não valia a pena o esforço de ir para academia. Então a gente faz um cálculo de ROI na cabeça. O que que é o ROI, né? ROI é um termo utilizado nas empresas que é o retorno sobre investimento. Então, isso está sempre na cabeça do fundador da empresa, tal. Todo investimento que ele vai fazer, uma contratação, aquilo tem que se pagar, tem que valer a pena o esforço, pô. Isso daí já é embutido no cérebro humano. Se você tá lá na selva e, e você. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ver se tá gravando. Ah, tá, beleza. E aí você tá lá na selva, aí você vai caçar um coelho ou você vai caçar um javali? Aí você tem que ficar avaliando. Toda vez, a gente sempre fez isso. E o cérebro humano, ele sempre tende a escolher o que tem menor esforço, tá? Porque a gente quer preservar energia. Porque é o cérebro, né? É o negócio da teoria da evolução, né? A gente tem pré-configurações no nosso cérebro que foram sendo solidificados com o tempo, estratégias que porque funcionavam naquele contexto, né? É igual o trauma, assim, tipo, trauma, os padrões que a gente adota dos nossos pais ou da nossa família muitas vezes, que às vezes não é a melhor coisa, é porque o contexto mudou, a realidade mudou, mas a gente continua repetindo aquele padrão porque foi o que a gente aprendeu. Então a gente tem isso já de fábrica, né? E um deles é a conservação de energia, é gastar o mínimo possível para ter uma maior recompensa. Então, todo momento, o nosso cérebro está fazendo essa avaliação de ROI. Cara, eu vou por esse caminho ou vou pelo aquele? Depende. Qual que é o tamanho da recompensa e qual que é o esforço que eu vou ter que colocar, investimento que eu vou ter que fazer. Então, a gente está sempre fazendo esse cálculo na cabeça antes de tomar qualquer ação, que é o cálculo de ROI. Recompensa dividido por esforço, beleza? Então, se o retorno parece positivo, você continua fazendo. Se parece negativo, você para de fazer. É a lógica já do seu sistema nervoso, né? Então, a questão da academia seria: por que a pessoa não vai? Porque não ir parece ter mais retorno do que ir na hora ali que você faz exercício, muitas vezes a gente mente pra gente mesmo, né? Aí é uma outra história, é uma outra questão que, dependendo do estado emocional, mental que a gente tá, uma parte tua tá dominando ali, né? Uma parte do teu ser ali, então, tipo, o Cris cansado, com fome, é um Cris. O Cris descansado, de boaça, de férias, é outro Cris. Entendeu? Então a gente varia, né, dependendo do estado que a gente tá. Então, naquele momento, naquele estado, você julga que não vale a pena ir na academia. Aí você não vai, e continua o ciclo, né? E não consegue fazer a mudança. Então, no fundo, por mais que as pessoas falam que elas querem tal coisa, elas não pararam para realmente ser muito sincera com elas, o que elas realmente pensam, tá? Que às vezes é um saco ir na academia, eu odeio ir na academia, eu não quero ir na academia. E aí a pessoa, então, tipo assim, no fundo ela acredita nisso, só que ela fica tentando se forçar e aí não funciona. Ela nunca vai ter consistência, nunca, jamais. Porque no fundo ela acha que é uma bosta ir pra academia, tá? Então, assim, já vou falar de como que a gente pode resolver isso, que são coisas que eu fui lidando dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, não ir na academia, no fundo, ele está cansado depois do trabalho. Você pensa, no fundo, você pensa, cara, eu vou ter tempo livre, né? Tipo, não vou poder descansar. E aí você cria essa narrativa dentro da cabeça e acaba não indo. E ir parece que é tipo assim, puta, aí eu vou ter que ter um esforço, é ruim. Aí a pessoa não vai. Então o cérebro decide que não vale a pena e aí você não vai na academia. Beleza? Agora tá, vamos ver como que a gente resolve isso então, tá? A camada mais profunda desse argumento aqui é que eu não tô falando que tá consciente, a pessoa não quer, ela fala que ela quer, mas tá no inconsciente dela, ela não quer. Então, porque ela dentro da cabeça dela ela não acha que vale a pena. Então, esse que é o argumento. Mas na camada mais profunda é que a gente tem alguma necessidade que está sendo atendida por aquele padrão destrutivo que a gente não admite pra gente mesmo, tá? Então, por exemplo, a pessoa que quer ser organizada, quer se organizar melhor, ela fica nessa luta de que ela quer se organizar melhor e ela nunca consegue, tá? Ela vive a vida dela é um caos. Beleza. Mas por quê? Aí essa que é a pergunta. O que sustenta esse padrão de comportamento? Tem alguma coisa que a gente mesmo escolhe no final do dia. A gente mesmo escolhe o sofrimento, tá? A gente mesmo nutre os padrões disfuncionais das relações. A gente mesmo que patrocina, como diz meu mentor lá, o Fábio Câmara. A gente patrocina, tá? Aquilo que a gente chora, reclama. No final do dia, a gente está financiando.
Isso, para continuar, porque a gente recebe algum benefício e a conta do ROI dá positiva. Mesmo que a gente fale que a gente não quer, tá? Enquanto a gente não descobrir quais são as necessidades ocultas que esses padrões de comportamento estão alimentando, estão nos dando de benefício, porque a gente continua escolhendo, a gente nunca consegue mudar o padrão. Então a pessoa diz que ela quer paz, mas ela vive no caos, porque o caos faz ela se sentir viva e ela consegue resolver os problemas, ela se sente útil, entendeu? Então ela prefere o caos, na verdade. Só que por mais que ela fale que ela só quer paz. Então é isso. O problema é a vitimização aí, tá? Então o primeiro passo para mudança é a gente assumir responsabilidade. Se a gente não assumir responsabilidade nenhuma, aí, meu filho, aí não tem o que fazer, tá? Aí é isso. Aí a vida é um loop. Porque você não tem responsabilidade, você não pode fazer nada, né? Quando quem não é responsável por nada é vítima, não tem o que fazer. Então, se não tem o que fazer, não tem o que mudar. E aí a pessoa fica nisso para sempre. Então, cuidar com a vitimização. Importante a gente, mesmo que a culpa não seja tua, a responsabilidade é tua. Essa que é a provocação. A culpa pode não ser tua, mas a responsabilidade de transformar a tua vida e viver a tua vida do jeito que você quer é a tua responsabilidade. Ninguém vai fazer por você. Então, por isso que é importante a gente sempre assumir responsabilidade sobre tudo na nossa vida. Tudo, tudo dá pra gente assumir algum tipo de responsabilidade e, portanto, mudar e ser livre, tá? Eu acredito nisso e é o que eu vejo na minha própria vida. Então, a gente mesmo nutre o comportamento indesejado que a gente diz querer parar, tá? Então é isso. Agora vamos lá. Então a questão é, né? É parar de mentir pra gente mesmo. Como que a gente para de mentir pra gente mesmo e descobre e muda e transforma de fato? Agora vamos entrar aqui na questão, tá? Ah, tá. Vou comentar uma última coisa que é uma cilada que a gente acaba caindo, tá? Que é a terceirização. Tá vendo que tem a ver com a gente não assumir responsabilidade sobre os nossos resultados e sobre a nossa vida. Só que tem uma estratégia muito sagaz que a gente usa para tentar aliviar um pouco e não assumir a responsabilidade, né? Porque assumir a responsabilidade quer dizer que a gente tem que mudar alguma coisa e fazer algo que exige esforço. E aí a gente odeia desconforto, né? Eu lembro que o cérebro fica tentando minimizar o desconforto, minimizar o esforço, e aí a gente foge igual o diabo foge da luz, a galera foge de assumir responsabilidade. Aí tem uma estratégia que usam que é a terceirização, que é, por exemplo, eu não consigo ir para academia porque minha namorada não deixa. Vamos supor que o sujeito inventa isso. Não dá, porque minha namorada não deixa, sei lá, coloca a culpa num terceiro, numa outra pessoa, sendo que a vida é tua. Independente se ser casado, não importa, a vida é sempre tua e é a tua responsabilidade. Então eu não consigo ir na academia porque minha mulher não deixa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, a pessoa coloca o problema fora, então a solução também precisa vir de fora. Então, ela não precisa fazer nada, é muito confortável isso. Por isso que as pessoas se colocam no papel de vítima e se colocam e terceirizam a responsabilidade, a culpa pro presidente, pro, sei lá, velho. E então você fica esperando o mundo mudar, alguém fora mudar para você poder agir. Aí é confortável, né? Só que isso é uma prisão e aí você nunca vai atingir nada do que você quer. Então, toda vez que você terceiriza a sua responsabilidade, você terceiriza o seu poder. Essa que é a questão. Então, alivia no curto prazo, mas cria um rancor profundo, uma infelicidade no longo prazo. E então é isso, tá? Não é sobre o que acontece com você, mas é como que você responde ao que acontece com você. E isso é sempre a sua responsabilidade, beleza? Dito isso, vamos para a prática agora. O que fazer de fato para quebrar esse ciclo e conseguir fazer mudanças de padrões de comportamento e chegar nos resultados que a gente quer? É, Primeiro é a gente conseguir ser sincero, tá? Sem sinceridade a gente não consegue fazer nada na nossa vida, nada, nada, porque a gente mente pra gente mesmo, a gente cai em um monte de cilada. Então, a primeira coisa é conseguir sentar em silêncio, igual a pessoa vai lá no confessar a coisa pro padre, a gente pode fazer isso dentro da nossa casa, com um papelzinho e uma caneta e confessar pra gente mesmo também. Então, o primeiro é listar o que que você não tá orgulhoso de viver. Então, tipo assim, cara, o que que eu não me orgulho? Pode fazer também o que eu me orgulho, é legal para você saber o que continuar fazendo, mas também saber o que que hoje te incomoda que você não está orgulhoso de você e conseguir escrever isso, tá? É,
Não é o que os outros acham. Você tem que ter tempo sozinho e ser sincero. Se você não tiver tempo sozinho, solitude, pensar usando tua própria cabeça e ser sincero com você e ficar procurando livro, procurando conteúdo, consumindo opinião dos outros, você nunca vai chegar na resposta, meu amigo. Você nunca vai fazer nenhuma mudança na tua vida. Então, isso é uma questão. Agora, segundo passo, então listou, cara, isso aqui que eu não tô orgulhoso, eu quero mudar isso aqui na minha vida, velho. Eu não aceito isso, isso aqui tá me deixando, eu perco o respeito de mim mesmo quando eu vivo esse tipo de comportamento. Beleza. Agora, por que você continua escolhendo esse comportamento? Que recompensa esse comportamento entrega pra você? Não tem resposta errada, é só escrever, velho. Não fica tentando filtrar. Vai lá e escreve. Cara, eu não vou na academia porque eu tô cansado, eu quero ficar com tempo livre, descansar, assistir série, qualquer coisa, velho. Você tem que ser sincero, escrever o que é que você tá tendo de recompensa, beleza? Agora você tem que parar e pensar, tá, beleza, eu quero ficar assistindo Netflix lá e não vou na academia, beleza. Só que agora você tem que avaliar o custo real de não ir para academia. Você não pode só falar, não quero ir porque me alivia e eu fico no Netflix. Tem que avaliar agora, porque isso é o benefício. Agora você tem que avaliar o esforço, o custo de não fazer isso. Qual que é o custo real? Então vamos supor, não fazer exercício por muitos anos. Se você não fizer exercício pelos próximos 10 anos, o que que acontece com você? E os próximos 30 anos? O que que acontece com você se você continuar esse padrão? Você tem que ser honesto. Para você avaliar se vale a pena ou não, se tem ROI ou não. Você tem que avaliar o custo de não fazer, tá? De não ir para academia, para você poder saber se você quer aquilo ou não. Mesmo, e vamos supor que você faça esse exercício e você fala, eu não quero mesmo fazer exercício. Eu acho que vale a pena não fazer exercício. Eu prefiro que você seja sincero e aí você fique em paz com você mesmo, do que você fica falando que você quer coisa que você não quer. Isso aí gera um sofrimento indeterminado, velho. Então eu não tô falando nem que você tem que ir pra academia. Você tem que fazer o exercício, tem que ser sincero, chegar na tua conclusão e tomar a tua decisão. Só que a gente não pode se enganar. Essa é a única coisa. Então, por exemplo, não fazer exercício, tá bom. Então, ó, você tem menos energia, você vai ficar com dor no corpo, no médio e no longo prazo. Quando você ficar velho, você vai ter que ser cuidado por alguém, você não vai ser uma pessoa funcional, porque você não consegue funcionar, né? Você tem que ter alguém cuidando de você. Que mais? Você vai ficar obeso, né? A tendência é ficar obeso, porque com o acúmulo de gordura e comida que a gente come no médio e no longo prazo e com o metabolismo desacelerando, provavelmente você vai ficar gordo. É, Aí pergunta, você está disposto a ficar obeso, a ser cuidado na velhice e não e sentir dores no corpo e ficar sem energia no corpo na maior parte do tempo? Se você achar que vale a pena, tipo, cara, eu não quero fazer isso mesmo e eu tô disposto a ficar assim. Eu não me preocupo com isso. Beleza, velho. Decisão é tua. Pra mim, nunca fez sentido. Quando eu vou investigar o custo real dessa operação, aí, meu filho, aí eu vejo que é muito melhor ir pra academia. Só que aí tem uma dica, tá? Às vezes você não gosta de ir pra academia e tá tudo bem, mas pô, vai fazer um pilates, vai caminhar, vai andar de bike, tem outras coisas que é menos chato, é menos custoso pra você e te dá a recompensa que você quer. Então esse que é o segredo, é você encontrar coisa que é fácil pra você fazer. Não adianta a gente querer fazer uma dieta louca, um exercício mirabolante que a gente odeia, a gente não vai conseguir sustentar. É muito esforço. O cálculo de ROI não fecha, tá ligado? Então o que eu tento fazer é fazer coisas que eu já gosto de fazer e que me dá recompensa. Aí fica fácil, entendeu? Aí fica fácil você montar uma dieta que você gosta de comer e é de boa para você, não é tão custoso assim. É tranquilo, você consegue manter por 10 anos. Aí é de boa, pô. Aí você consegue atingir seu resultado. O problema é que a gente fantasia as coisas e coloca uns objetivos loucos na cabeça que não vai dar para fazer, a gente odeia, a gente não vai conseguir fazer por 10 anos. Então cancela, cara. Para de fazer aquilo. Isso aí tem a ver com o cálculo de ROI. Entendeu? Então, beleza. Quarta etapa seria: decida se você quer trocar, analisa e conclui. Eu quero continuar assim ou não, não vale a pena. Eu vou fazer a mudança então, porque o cálculo aqui não fechou, velho. Eu prefiro ir fazer exercício, vou fazer um exercício que eu gosto, tá? Mas vale mais a pena fazer exercício. E aí você, né, uma coisa de cada vez, porque a gente não aguenta fazer mudança tudo de uma vez só na vida, então, tipo, vai lá, escolhe poucas mudanças ali naquela semana, naquele mês e tal, e bota pra fazer. Aí você vai ver que muitas vezes depois você descobre que você vai ter com mais energia, vai se sentir melhor no teu corpo. Você gosta de fazer aquele exercício, ele é um alívio pra você.
você vai ver que aquele Netflix que você achava que te relaxava, te recarregava, na verdade estava te drenando, velho. Você tava com a cabeça cheia, você ficava lá vendo série, lá deitado, você não descansou, na verdade. Aí é uma outra discussão, para um outro artigo, para uma outra hora, mas é a sinceridade para a gente ver o que está acontecendo, o que que a gente está ganhando de benefício nessa transação e qual que é o custo real dessa transação. E quais são as alternativas disponíveis, velho. E aí, com base nisso, a gente toma uma decisão clara e faz as porra da mudança na vida, velho. E aí tem que ter coragem pra agir e sustentar, né? Aí tem que ter coragem pra sustentar. No início sempre vai ter desconforto, mesmo que você faça uma coisa que você gosta. Qualquer mudança tem desconforto. Se você não estiver disposto, você só quer o benefício da transformação. Aí você não quer passar pelo processo de transformação, aí desculpa, amigo. Aí você vai ter uma vida frustrada, velho. E aí novamente, é o cálculo de ROI. Se você está disposto a ter uma vida frustrada, sem realização, você tem raiva de si mesmo e rancor das pessoas ao teu redor, aí boa sorte. Eu nunca achei que essa transação valesse a pena, então eu pago o preço, decidi escolher meus desejos, realizar os meus desejos e fazer as trocas necessárias depois que eu fiz os cálculos de ROI, das coisas que eu quero, fui sincero comigo mesmo, e eu vou transformando uma coisa de cada vez. Aí não tem preço, cara. Você vê que essa sensação de orgulho de si mesmo, de estar vivendo alinhado com a tua natureza, com o que você realmente acredita, aí não tem preço. Não tem preço. A sensação é muito, o prazer é imenso de você viver em paz, viver alinhado com quem você é e não vender, e não se vender, não vender tua alma. Então, muita coisa do que a gente reclama, a gente mesmo está escolhendo, a gente está financiando, a gente está patrocinando, entendeu? Enquanto a gente não conseguir ser sincero com a gente mesmo. E aí a questão aqui não é sentir culpa. A transformação, ela não precisa vir da culpa. Esse é um outro artigo que eu quero escrever em outro momento. A transformação ela não precisa vir da culpa. Ai, meu Deus, então eu sou um bosta, então agora ferrou, olha só como eu sou ruim. Não é isso que eu tô falando. É entendimento. A transformação ela vem do entendimento, tá? Sofrimento humano, acho que os budistas que falavam isso, ou os hindus, eu não lembro agora, que a origem do sofrimento é a ignorância. Acho que era, na verdade, acho que era Platão que falava isso. A galera fala as coisas parecidas porque chegam, na verdade, por outros caminhos, mas chega no mesmo lugar, né? E a origem do sofrimento é a ignorância. Então, qual que é a origem da paz interior? É o entendimento, sabedoria. E aí a transformação ela vem do entendimento, de entender o custo real das transações que a gente está fazendo, o que que a gente está patrocinando, por que que sustenta esse tipo de coisa. Só que a gente tem que cavar, pô. Tem um trabalho aí, não adianta ficar sentado e falando da boca para fora que quer fazer mudança na vida quando a gente não quer fazer porra nenhuma. Então, o que você está ganhando ao continuar escolhendo esse padrão de comportamento que você diz querer mudar? Aí vamos ser sinceros, tomar a decisão e seguir em frente, pô. Mesmo que seja para continuar o padrão, então, mas pelo menos você está em paz, você sabe que você escolheu, está de boa, entendeu? Então, era isso. Comenta aí no vídeo, manda esse vídeo para outra pessoa que você quer, né, causar uma mudança aí, causar uma provocação. É bom a gente desafiar quem a gente ama, porque quem ama você de verdade te desafia, fala a real para você porque quer o seu bem, quer o seu melhor. Quem não tá nem aí para você não fala porra nenhuma para você, cara. Então, manda esse vídeo aí, comenta qual que é a tua opinião, o que que você já percebeu na tua vida, qual que é a sua dificuldade. Aí vamos conversar. E a intenção é ajudar e contribuir. Tamo junto, um abraço. Fico sempre muito feliz aí de gravar esse vídeo para você. Se tiver uma pessoa vendo, eu já tô feliz. Então é isso. Abraço, valeu. Mas comenta aí que eu quero ouvir, quero saber se você tá me ouvindo, o que que você acha. Por favor, é importante para eu também manter aqui, senão eu pareço que eu tô falando com nada. Então comenta aí, beleza? Valeu, abraço, sucesso e bora ser sincero e fazer as mudanças aí pra gente viver uma vida de realização, uma vida extraordinária, que a gente tenha orgulho de si mesmo. Beleza? Abraço.